Fala 13, começando aí no nosso Setembro Amarelo, uma série muito especial. Se você é do A13 Júnior, School e Uni, você não pode perder o que vai sair nesse canal. A gente tá começando uma série sobre emoções e no nosso episódio de hoje, nós estamos aqui com o nosso amigo Pedro Lacava. Que honra, meu amigo. A honra é minha, honra é Uma minha. honra estar aqui com você. A honra é minha. E pra começar nosso episódio de hoje, Lacava, Laca, né? Pode chamar de Laca, mais íntimo. Como você quiser. Mas conta aí um pouco pra gente da tua história aqui no A13, né? Quando você chegou, como você chegou. Legal. Cara, o A13, eu costumo falar, Coringa, que ele faz parte da minha vida, né? Eu cheguei, né? Eu falo muito por mim, por Ohana, mas eu cheguei com 17 anos, ia fazer 18 anos no A13. E a minha vida foi transformada aqui nesse lugar, nesse ministério, através dessa igreja. E fazem 10 anos já que eu entreguei minha vida para Jesus em um A13. E de lá para cá são muitas histórias, muitos momentos legais, muitas transformações, processos com Jesus. Tem sido um tempo muito bom. E acho que é isso, assim, no Legal. genérico, né? De forma geral, Legal. o A13 faz parte da minha vida. Desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, da minha decisão de ser um novo homem. Acho que não existe como falar o Laca sem o A13, o A13 sem o Laca. Eu acho que tá tudo muito interligado, né? Legal. E Laca, nesses 10 anos de história, muita história, alguns títulos também, né? Muitas histórias com você, inclusive, né? Algumas histórias nos últimos anos, né? É. Mas nesses últimos 10 anos, né? Eu queria saber, queria que você compartilhasse um pouco de o que mais queima no teu coração. Nesses 10 anos de história de A13, o que é que queima, assim, que Deus sempre fala contigo, sempre reforça, sempre dá esse senso de urgência para essa geração. Compartilha um pouco com a gente. Legal. Cara, eu acredito muito na próxima geração, mas algo que eu vivi na minha vida, que eu vivi na minha jornada como cristão, foi a perspectiva mesmo de me encontrar preso na pornografia. Sim. E em algum momento lá atrás não saber como sair dela. Então, quando eu disse sim para Jesus, eu entrei num processo de santificação, mas tinham coisas dentro de mim que eu não conseguia saber como eu ia sair. Sim. E nesse processo eu comecei liderando grupo, servindo. Aquele problema ainda estava lá. E eu falava assim para Deus, tem alguma coisa errada. Esse problema não é para ser mais um problema. Eu quero vencer isso, mas eu não sabia como. E aí foi um processo que eu entrei para Deus e com Deus, mas o que eu não entendia é que era de fato um processo, né? Sim. Vencer a pornografia, lutar contra a pornografia é um processo. E eu achava na minha cabeça que era de forma instantânea. Uhum. Deus ele pode fazer de forma instantânea, mas na maioria das vezes vai ser através do processo. Então depois que eu entendi isso, eu abracei o processo e decidi viver esse processo. Sim. Então hoje eu acho que fazem 5 ou 6 anos que eu tô liberto, graças a Deus, desse pecado, desse vício. Eu vou falar assim, desse vício, que é a pornografia, que afeta milhares de jovens, milhares de adolescentes, milhares de casamentos. E eu falei assim, Deus, eu quero poder, de certa forma, ajudar outras pessoas a passarem pelo que eu passei de forma mais fácil, talvez ajudando elas ali, pavimentando o caminho. Então, tudo que eu aprendi durante a minha jornada, as pessoas que me ajudaram, as ferramentas que eu usei, eu decidi também ajudar, compartilhar, investir nas pessoas, porque eu sei que esse é um problema muito latente para a próxima geração, um problema muito desafiador, sabe? Sim. Então, eu gosto de falar de muitas coisas, igreja, propósito, mas é um assunto que eu tenho falado há alguns anos já sobre, que é realmente a gente largar esse vício, que é o vício da pornografia, né? De consumir pornografia. Sim, legal. E lá que eu tava até compartilhando contigo, né? Que eu vejo que hoje esse era um assunto que não era tão tratado diretamente assim na igreja, nessa geração. E até pessoas que não são da igreja, que não são cristãos, já têm percebido percebendo, né? como afeta, né? Mas eu queria que tu compartilhasse também como isso afeta, né, a nossa vida, como a pornografia. Eu vejo que muitos jovens hoje, não só homens, né? Eu queria até que tu falasse sobre isso também, mas meninas também passam por isso, mas não sabem, tipo assim, como afeta, como atrapalha a jornada, a vida, a semana, a rotina, em todas as áreas, o futuro. Total. Então eu queria que tu compartilhasse também, assim,
coisas que passam despercebidas ou até que não são despercebidas, mas pelo fato de a gente estar realmente viciado naquilo, a gente tem os olhos fechados Total. para o quão aquilo é prejudicial para a nossa vida, né? Total. Eu estava fazendo uma pesquisa há alguns anos atrás e até compartilhei isso com o pastor, né? Claro que nos Estados Unidos existem mais pesquisas que falam sobre esse tema. Uhum. Eles se atentaram e começaram a estudar, então tem muitas pesquisas que a gente usa aqui no Brasil, mas são todas de fora. Sim. Então lá tem uma pesquisa que mostra que apenas 7% das igrejas têm ministérios, têm programas nos seus ministérios para ajudar as pessoas que têm problema com vício na pornografia. Então 7%, Coringa. Muito baixo. É muito pouco. Então você pega todas as igrejas americanas, apenas 7% investem em programas ministeriais para ajudar as pessoas que lutam contra a pornografia. Outro dado assombroso é que de 7 pastores de jovens, ele vê pornografia regularmente. De 5 pastores principais das igrejas, vê pornografia regularmente. Então, a pornografia é um impostor que ele também está presente nas igrejas, Sim. nos ministérios e na vida pessoal das pessoas. Então, hoje já tem se falado mais sobre as dificuldades, sobre os problemas e sobre, de fato, essa problemática da pornografia. Os problemas que isso vai acarretar, principalmente para o nosso cérebro. Sim. Então, a gente está falando, esse mês é o mês da conscientização, né, do suicídio, Sim. Setembro Amarelo. Então, as pessoas não têm noção de como a pornografia ela afeta pessoas que já lutam contra problemas depressivos e ansiosos. É pouco se falado, mas estudos já apontam que as pessoas que consomem pornografia e têm gatilhos depressivos e ansiosos, essas pessoas elas tendem a potencializar ainda mais esses gatilhos. Então, se você é mais ansioso, você vai ficar mais ansioso. Se você tem problemas com depressão, a chance de você ficar mais depressivo e se sentindo mais sozinho, ela pode aumentar quando você consome pornografia. Então, isso é muito sério. Talvez naquele momento que você está consumindo, possa ser uma válvula de escape, possa ser que seja um momento ali de prazer, mas aquilo está acabando com a sua vida. Então, a gente tem muitos estudos hoje que falam sobre isso, a gente tem muitas pessoas se levantando para falar sobre isso, mas em um universo, em uma indústria que é multimilionária, ainda é muito pouco. Sim. Ainda é muito pouco. Então, eu decidi me levantar. Sim. Eu decidi ser um cara que fala assim, cara, eu vou falar sobre isso, eu quero ajudar a próxima geração a passar sobre isso, afinal a gente vive numa sociedade, numa cultura totalmente sexualizada. Então, antes a gente tinha que correr atrás da pornografia, mas agora não. Agora a pornografia ela vem atrás da gente. Aonde, Laca? TikTok, Instagram, nos streamers da vida, Netflix, YouTube. Existem pessoas lá fazendo séries, fazendo novelas, fazendo programas que têm conteúdo pornográfico. Estudos apontam que a pornografia, o acesso dela, hoje, nos dias de hoje, é de 12 anos. 12 anos é a idade que o jovem ele é exposto à pornografia. Mas estudos já mostram que a partir de 2030, esse número vai cair para 9 anos. Meu Deus. Então, 9 anos são crianças. Eu fico imaginando meu filho vai fazer 1 ano, 9 anos. Então, muitas vezes, as pessoas elas não estão antenadas nesse problema, nessa problemática, né? No risco que isso pode causar. Enfim, entre outros riscos, a gente podia ficar a noite toda aqui falando. Sim. Mas é algo muito forte. Então, devido a esses motivos, eu decidi falar sobre isso e realmente compartilhar. Não compartilhar numa perspectiva de que eu nunca passei por isso, pelo contrário. Pelo contrário. Foram quase 11 anos da minha vida lutando contra isso. Caindo, momentos que eu vencia, mas eu caía. Momentos quando eu não conhecia Jesus que eu achava que era normal, mas aquilo trouxe problema para minha vida. Sim. Então, eu falo muito numa perspectiva de honestidade e vulnerabilidade, que eu acho que é o que cura. E a gente, como você falou, hoje a gente já sabe que não é um problema só dos homens, mas também das mulheres. Sim. Então, cada vez mais a gente tem visto mais e mais garotas tendo problemas e sendo viciadas na pornografia, tendo acesso, compartilhando conteúdo. E tudo isso é algo que eu sinto de Deus mesmo de combater, de compartilhar, de ajudar. E tem sido uma jornada e tanto, mas eu creio que a gente vai cada vez mais ver uma geração se levantando. Mas é um processo, né, mano? É um processo, então... Acho que tu vê isso também no teu campo de liderança. Os meninos passando por isso, compartilhando. Enfim, eu vejo que é uma jornada. É verdade. E uma das coisas que eu tava pensando também, né? Que a pornografia é um vício, um pecado que afeta
a nossa vida pelo fato de ser um pecado às escondidas, né? Eu acho que muitas pessoas se perdem no meio da jornada justamente por isso, porque é um pecado que as pessoas não veem. E aí a gente coloca isso no nosso coração de tipo, ninguém tá vendo isso, é só mais uma vez, eu acho que tu já compartilhou muito sobre isso, é algo, quando a gente para refletir, é o que passa pela nossa mente, né? Quando a gente tá enfrentando esse problema, esse vício de tipo, é a última vez que eu vou cair, é a última vez que eu vou errar, mas a gente não tem noção também de como isso afeta as pessoas que estão à nossa volta, né? Tu compartilhou sobre a nossa vida, mas eu acompanhei, tava no teu primeiro grupo secreto lá, né? Da pandemia ainda. Foi na pandemia, em 2020, Na né? pandemia. E fez total diferença na minha vida, na minha jornada. Mudou meu olhar sobre tudo, não só sobre a minha vida, mas sobre a indústria da pornografia, como é algo gigante, como é algo perigoso, É muito pensado, mano. Eles que a não gente não tem fazem por noção. acaso, é. Que a gente não tem noção do que tem nos bastidores, né? A É. gente acha que é algo simples ali, que a gente não vê maldade em alguns momentos, no sentido de crimes que acontecem, Isso. de abuso que acontece, Isso. de vendas, né, de crianças, Isso. de crianças, enfim, para serem vendidas, venda para vender de novo, enfim, tratam as crianças como objeto, as mulheres como objeto, Isso. então é algo muito forte que a gente não tem noção e que eu não tinha noção até conversar contigo, até abrir o coração, até ter acesso a isso, porque é algo que é escondido, como é algo que gera e move muito dinheiro em todo o planeta. Quem governa todo esse sistema não está preocupado, na verdade, em deixar a gente não ter acesso a isso, né? E mascarar como algo bom, mas a gente não tem a noção de como afeta as pessoas que estão à nossa volta também, né? Eu costumo falar que a indústria pornográfica, ela não tá preocupada com as pessoas, ela tá preocupada com dinheiro. Sim, Então, quanto mais eles lucrarem, é melhor para eles, entendeu? sim, Então, quando a gente vê pesquisas onde mostram que a maior pesquisa em sites pornográficos é abuso, é agressão física, agressão verbal, é coisas que envolvem a família ali, coisas mais profundas, a gente vê o nível do mercado negro que é a pornografia. Então, às vezes as pessoas não têm noção do risco que elas correm, entendeu? sim. Porque pode parecer algo inofensivo no começo. Mas aquele algo inofensivo vai te levar para um abismo, que vai chamar outro abismo, que vai chamar outro abismo, que vai chamar outro abismo. E isso aí a gente pode explicar de forma científica. Por quê, né? Por causa das descargas de dopamina. Quanto mais dopamina liberada, mais a pornografia. Eu vou usar essa palavra, a pornografia mais leve, ela não vai mais te dar uma satisfação, então tu vai buscar uma pornografia mais pesada, e mais pesada, e mais pesada, e mais pesada, e aquilo vai deixando gatilhos em você, então você não começa mais a ver as pessoas como pessoas, imagem e semelhança de Deus, aí você começa a ver as pessoas como objeto, Sim. e aí você entra nesse ciclo sem fim, achando que você vai resolver quando casar, quando não vai. E aí até que você explode, acaba teu casamento, os teus filhos te pegam lá vendo pornografia. Enfim, a tua mulher te pega lá vendo pornografia. Enfim, esse é o fim trágico, Sim, né? sim. Tu falou algo interessante sobre o início da pornografia. Eu não sei se foi tu que me contou isso uma vez, mas eu vi em algum lugar uma entrevista que fizeram com um pedófilo. Com aquele serial killer, né? Um serial Famoso killer, na né? década de 70, Ted Bundy. Isso. Tem até um documentário dele na Netflix. É bem pesado, mas mostra um pouco da biografia Sim. dele. E ele fala isso, né? Te interrompi, foi mal. Mas Não, acho tu que era pode isso. falar. Era isso que eu queria que tu falasse mesmo. Exatamente o que ele fala é que gravaram algumas entrevistas com ele na cadeia, né? Ele foi condenado à morte. E uma das perguntas era sobre como ele acha. O policial perguntou, né? Como ele começou, o que é que na cabeça dele fazia sentido para ele ter começado aquela vida de matança. E ele fala, cara, eu não sei te responder exatamente, mas eu acredito que tudo começou quando eu comecei a consumir pornografia. Então, a gente tá indo por um extremo, né, Coringa? Sim. Mas a pornografia ela vai te dar alguns gatilhos e vai fazer com que a tua visão das pessoas, de você mesmo, fique turva. Sim. Do que Deus criou para ser desfrutado no casamento, que é o sexo, fique turva. Isso vai afetar sim a tua vida, isso vai afetar a tua saúde, isso vai afetar a tua mente, Sim. isso vai afetar. As pesquisas mostram que pessoas que têm sintomas suicidas, a tendência é que esses sintomas eles aumentem vezes 10 Sim. quando você consome pornografia. Então a gente está falando de uma coisa totalmente interligada com saúde mental. Não tem como a gente falar de saúde mental sem falar também de aspectos que envolvem a pornografia, o vício na pornografia. Tá tudo interligado.
Então, se você quer ter uma saúde mental, você precisa, pra ontem, largar isso. Sim. Mas tem muitas pessoas que não sabem como largar, né? Como vencer o vício. E a gente tem compartilhado um pouco no Instagram sobre isso. E era isso que eu queria que tu compartilhasse também com o pessoal, né? Eu vejo que, como eu falei no início, existem muitas pessoas, muitos jovens mesmo, adolescentes, meninos, meninas, homens, casados também, que passam por isso, mas, como eu falei, por ser algo escondido, eles não têm essa noção de como funciona a pornografia, como ela mexe, atrapalha a gente. Mas eu vejo também que existem muitas pessoas que pensam e já estão no nível de socorro, de quererem se libertar disso e não saberem, né? Então eu queria que tu compartilhasse também coisas práticas, né? Coisas que a gente precisa ter no coração para se libertar cada vez mais desse vício, desse pecado, que eu tenho certeza que é algo que passa pela nossa mente, assim, quando a gente tá viciado, quando a gente tá com esse problema, é tipo, mas como eu vou me livrar disso, né? Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente começa a pensar sobre isso que tu falou, né? Tipo, eu já tava na igreja, eu já tinha Já entregado liderava, já mano. liderava. Já tinha uma certa influência no Sim. A13. Já era líder de tribo e tudo. E passava por isso, Sim, entendeu? e pensava sobre isso, né? Como se libertar disso, mas eu vejo que muitas pessoas não têm essa noção. Então eu queria que tu compartilhasse um pouco disso, né? De passos práticos ou coisas que a gente precisa ter no nosso coração para se libertar disso, porque eu vejo que eu, por exemplo, passei muito tempo preso a coisas que eu orava, quando Deus já tinha me libertado, quando Deus já tinha vencido meus pecados, sabe? E eu via que era algo muito mais de coisas práticas para fazer do que espiritualizar, talvez, em alguns lugares, em alguns âmbitos, em algumas ações que eu tinha, algumas escolhas. Sabe? Total. A primeira coisa que eu falaria é que a negação não vai te libertar. Sim. Negar, esconder, fingir que o elefante Não existe. gigante não tá lá na sala, não vai te libertar, não vai te curar. Eu acho que a primeira coisa é você realmente encarar o problema que existe, é um problema real, é um desafio real, é algo que você precisa entender que Deus quer te levar para um nível maior e você precisa cada vez mais se libertar disso para romper em Deus, para romper na tua vida. Então, chega um momento na minha jornada que eu sabia tudo aquilo que Deus tinha para minha vida, mas eu chorando em casa, eu falava: Deus, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais viver com esse pecado, eu não aguento começar mais a questionar a sua identidade. então eu preciso que o Senhor me cure. Eu não quero mais viver uma vida com o Senhor onde eu não vejo uma saída. E aí foi quando Deus começou a ministrar no meu coração passos práticos pra gente estar vivendo, pra eu estar vivendo. E o primeiro deles foi justamente não negar. Sim. Não negar que eu tinha um problema. Não é que você vai sair falando pra Deus e o mundo na sua igreja, no seu ministério. Não é isso, mas é não negar. É você buscar ajuda. Então, eu lembro que na época tinha um colega meu também, um grande líder, homem de Deus, que também lutava contra isso. E eu chamo no meu manual lá, né, livro da pornografia, que é o parceiro de batalha. Sim. Todo mundo precisa de um parceiro de batalha. Então, era algo que a gente fazia uma vez na semana, de se encontrar, de orar um pelo outro, de a gente se ligar, da gente estar orando, da gente estar pedindo a Deus ajuda. Quando eu tinha alguns gatilhos que me faziam querer ver pornografia, eu ligava pra ele ligava pra mim, a gente se ajudava. E aquilo foi um processo que eu creio que foi aquilo que tá na Bíblia, né? Quando a gente confessa os pecados uns para os outros, a gente é curado, né? Então a gente criou um pacto, um trato de confessar a tentação. Então a gente começou a ligar um pro outro, se ajudar. Então eu chamo de parceiro de batalha. Então, acho que é a segunda coisa. Primeiro é você não negar. Sim. Segundo é você achar o seu parceiro de batalha. Terceiro é você não desanimar. É um processo. É um processo. Então, a gente sabe que a exposição à pornografia tem cada vez mais aumentado. No caso, diminuído a idade, né? Mais jovem, mais novo. As pessoas estão consumindo pornografia, estão vendo pornografia. A gente vem numa cultura sexualizada. Ora, por que você acha, Coringa, que tem tantos estudos sobre os pontos negativos, ruins da pornografia? Sim. Porque, sei lá, o crescimento tecnológico, eu vou falar de 2000 para cá. A pornografia acompanha o crescimento tecnológico. Acompanha. Que aumenta o acesso também. Aumenta o acesso. Então, eu tô falando da minha geração, a geração Z. Então, hoje, as pessoas que começaram a consumir pornografia no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e consomem até hoje, as pessoas já têm uma margem para fazer um estudo robusto e ver o cérebro dessas pessoas e ver os pontos negativos que a pornografia gerou. A gente já tem estudo para isso, como afeta. Antigamente não tinha.
Então as pessoas consumiam pornografia achando que era algo normal e natural, mas hoje já foi comprovado e graças a Deus tem muitas pessoas que se levantaram para de fato mostrar que não. Sim. Então, esse eu entro no meu terceiro ponto, é não negar, arrumar um parceiro de batalha. Meu terceiro ponto é justamente você buscar também a ciência. Sim. Você buscar também ver dados, números, artigos que mostram os malefícios, da pornografia. As coisas ruins, entendeu? Sim. E aí eu queria dar queria dar uma atenção para os pais irresponsáveis dos jovens aqui. Entenda algo, muitas vezes você que é um pai cristão, falar aqui, né? A câmera mandou olhar para cá. Falar que é pecado, falar que a Bíblia diz que você não pode fazer isso, muitas vezes vai entrar aqui no ouvido do seu adolescente e vai sair aqui. Porque é muito difícil dele assimilar, é um processo, às vezes ele está num processo ainda, e numa jornada ainda, de conhecer a Deus. Mas quando você traz a ciência, que Deus criou a ciência, quando você mostra estudos, quando você traz artigos, quando você traz alguns documentários mostrando as causas, mostrando os dados, o que a pornografia vai fazer com o futuro do seu filho, é muito mais fácil, às vezes, dele entender que aquilo é errado. Eu vejo muitos pais, tipo, não sabendo como conversar com seus filhos, porque eles ficam presos, e eu falo ficar preso no sentido, tipo assim, confrontam os filhos com a palavra, e a gente tem que realmente falar a palavra, mas às vezes esquecem de usar a ciência, de trazer um artigo, de ter uma conversa mostrando que aquilo vai levar o seu filho para uma morte dos seus neurônios, vai afetar a sua cognição. Então, a palavra de Deus ela vai entrar junto com os estudos, junto com a ciência. E aí você vai ver cada vez mais o seu filho tendo alguns sinais, entendeu? Então eu percebi que as pessoas elas me escutavam quando eu trazia esses artigos, quando eu trazia esses dados para as pessoas. Então, além de você saber e reconhecer que tem um problema, arrumar um parceiro de batalha, ler os estudos, ler os artigos. Existem atrizes e atores que saíram do ramo da indústria pornográfica. Tem testemunhos deles em ministérios, em igrejas, no YouTube. Veja o antes e depois deles. Veja o que acarretou na vida pessoal deles, na vida física deles, na família deles. O número de suicídio entre as atrizes e atores que fazem filmes pornográficos é absurdo. É absurdo. Já parou pra pensar, as pessoas não param pra pensar nisso, que talvez elas estão cobiçando e vendo ali a pornografia de alguém que já morreu. Sim. De alguém que não tá mais aqui. Então esses dados também me ajudaram caramba, eu não quero isso. Sim. Eu quero distância disso. Eu preciso ser curado agora, porque o meu maior sonho era constituir família, casar, ter filhos, e o meu filho precisa de um eu curado. Sim. A minha mulher precisa de um eu curado. E muitas pessoas acham que quando casar, enfim, forem morar junto, quando, enfim, tiverem alguém, um parceiro ali, casado, isso vai acabar. Não vai acabar. Vai potencializar. Vai potencializar. É porque é o que deturpa muito, né? O sexo que Deus criou, muito, o casamento que Deus criou, né? Muito. Aquilo ali é uma fantasia que não existe. Existe uma frase de uma produtora muito famosa que ela fala: a pornografia é a imaginação. Sim. Então nós precisamos fazer com que as pessoas imaginem. Então elas fazem as pessoas imaginarem o irreal que não existe. Sim. Só que é uma linha muito tênue você imaginar aquilo que não existe, porque você começa a querer trazer para sua realidade, para sua realidade e querer viver aquilo. E aí você vê tantos problemas que eu ouso dizer, quando eu vejo alguns casos macabros de pedofilia, de abuso, de estupro, eu ouso dizer que a raiz de tudo isso é a pornografia. Sim. Pornografia. Muito bom, Laca, muito bom mesmo. E para encerrar, a gente queria fazer a última pergunta, né? Nenhuma pergunta, né? Eu queria mais que você que já passou por tudo isso, né? Como eu falei, você já falou toda a sua história, tudo que a pornografia afeta, como a gente se livrar disso, mas eu queria que você também desse uma palavra final para quem está passando por isso, né? Um encorajamento. Você é um cara que até te honrando, né? Admiro demais, acompanho de perto, eu sei tua história, sou de dentro da sua casa já, mas queria que você compartilhasse e encorajasse quem está nos assistindo, né? Seja uma menina ou um menino do nosso A13 que tem passado por isso, que a gente sabe que existe,
muitos casos ainda, mas a gente ora para que seja liberto mesmo, em nome de Jesus. Mas queria que você desse um encorajamento final para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Existe um versículo que fala lá em João, que fala, se o Filho os libertar, verdadeiramente você será livre, né? Eu acredito muito que, embora você esteja num processo, numa jornada, lutando contra isso, ou conhece alguém que luta contra isso, talvez você é um pai, uma mãe, e você já viu isso no celular do teu filho, e você ficou abalada, magoada. Eu queria falar que a cura é possível, a cura ela é real, ela está bem mais perto do que você imagina. Eu acho que o segredo, que não é segredo, é a gente abraçar a graça de Deus, é a gente lembrar das promessas dele e a gente se apegar a essa verdade, né? Jesus, ele morreu na cruz e ele morreu na cruz por nós e a gente é livre. Muitas pessoas, elas estão presas porque elas ficam olhando demais para o pecado, mas eu te encorajo, a toda vida que você cair, quando você for tentado a consumir pornografia, lembre-se do sacrifício de Jesus por você. Lembre-se do que ele fez na cruz do Calvário por você. O sacrifício dele não foi em vão. Ele morreu pelos seus problemas, pelos seus dilemas, e você hoje pode experimentar dessa cura. Essa cura é real. Teve um tempo na minha vida que eu achei que eu nem ia conseguir ser curado, que eu não conseguia passar um dia sem ver pornografia antes de dormir, e Deus me curou. E Deus curou meu coração. E é uma cura constante, é um processo até a eternidade, mas eu queria dizer para você acreditar em você mesmo, através da graça de Jesus. Onde você está me assistindo agora, não importa o teu problema emocional, não importa o teu problema mental, não importa se você está ansioso, depressivo, o teu remédio não é a pornografia. O teu remédio não vai ser algumas horas ali consumindo conteúdo pornográfico. A pornografia é algo satânico, é algo diabólico que vai acabar com você, que vai roubar a tua esperança, que vai roubar o teu futuro. Então, abrace a graça de Deus, as promessas dele, e a tua ajuda está bem mais perto do que você imagina. No teu pastor, no teu líder, talvez no teu pai, na tua mãe, talvez no ministério que você serve, talvez em algum amigo que está passando por isso, mas não passe por isso sozinho. Deus colocou outras pessoas ao teu redor para você caminhar, para você estar perto, para você literalmente abrir o seu coração e começar a experimentar a cura. Que Deus te abençoe. É isso, conte com a gente, né? Como ministério, como a 13. E mais alguma coisa? É isso. Gente, chegando ao fim do nosso episódio aqui com o Pedro Lacava, tem mais nada que falar, né? Depois de toda essa aula aí, todo esse coração. Meu irmão, muito obrigado. É nóis. Amo você demais. Te amo pra também. cima. E, gente, curta esse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, que ainda vai sair muita coisa boa, outros episódios. E que Deus te abençoe. Tamo junto, acompanha aí.